Família, um diamante de Deus. Capítulo 12. O poder de uma atitude. Pastor Davi e sua esposa, a pastora Erilda, foram procurar a Júcia para falar com ela, assim como já havia me dito que ia fazer, mas ela se escondeu dentro do guarda-roupa, pois já não queria atendê-los e falar com eles. Insistiu em voltar outro dia, e ela lhes disse, que também já havia dito a mim, que não me queria mais. Entretanto, em nenhum momento o pastor me disse que ela não me queria mais. Porém, ele dizia, nós vamos orar, estamos com a equipe jejuando. Naquele tempo havia uma equipe de intercessão muito boa com ele. Ele mandou que eu jejuasse, e eu, que nem sabia direito o que era um jejum, imediatamente já fiz logo 2 dias sem comer e sem beber. O pastor sempre me passava uma palavra de fé. Quero ser crente ainda, mas resolvi abrir no Salmo 30, na parte, versículo 5.
consumindo pelo pensamento negativo, querendo saber aonde a minha esposa estava, eu lia a palavra, me envolvia com Deus e me enchia dele. Um dia fomos a uma cidade chamada Carlinda, e chegando lá meu tio disse que tinha que levar um sal para o gado. Você pode ir em meu carro? Eu vou a cavalo. Não, eu vou a cavalo. Eu respondi. Queria ficar sozinho. Era uma tarde de agonia para mim. Já estava escurecendo, a estrada era um corredor de 12 quilômetros. Ele ir à frente, eu não tinha medo. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: Clama a mim e eu te responderei coisas grandes e ocultas que não sabe. Eu nem conhecia essa palavra, mas clamei a Deus tão profundamente, dizendo: Deus, traz minha esposa de volta, me dá uma oportunidade de ter uma família, me rendo, meu Deus, eu lhe peço perdão, me humilho, e assim por diante. Eu costumo dizer, querido leitor, que se alguém no norte do Mato Grosso encontrar um cavalo convertido, foi o meu clamor, porque nunca mais tive notícia daquele cavalo. Cheguei à casa do sogro dele e a minha tia perguntou: você estava chorando? Não, foram uns besouros que bateram no meu olho, respondi. Mas eu tinha chorado bastante, conversando com Deus e sentindo a presença dele. E hoje, conhecendo um pouco a Bíblia, lembro-me de um texto em Apocalipse 19:19, que diz: depois viu um monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Eu sabia que havia uma legião de demônios para lutar contra mim, mas sabia também que Jesus estava comigo, montado naquele cavalo, e eu venci a batalha contra a tentação, a batalha interior que estava tão forte em mim, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós precisamos saber que as tentações que enfrentamos são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa, porque a sua palavra diz em 1 Coríntios 10:13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Quando a tentação vier, Deus nos dará forças para suportar, e assim poderemos sair dela. Eu acreditei e começou um processo de profunda mudança na minha vida. Já ia completar 21 dias que eu estava longe da minha esposa. Eu precisava retornar e encarar a situação. Deus me levou para a Alta Floresta com um conselho daquele amigo, o Almir. Lá eu comecei a me estruturar, buscar a Deus, mas não suportaria ficar ali por mais tempo, a mais de 1.500 quilômetros de distância da minha esposa. Há um texto que gosto muito em Mateus 7, que fala sobre o homem que edifica sua casa sobre a areia, sobre a qual virá a tempestade, a chuva e a enxurrada, e a queda daquela casa será muito fácil. Mas o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce, quando virem os ventos, as tempestades, não a derrubarão. A minha casa foi construída em cima da rocha, construída em um alicerce muito profundo na palavra de Deus. Capítulo 14. O retorno. Em Tiago 4, versículos 7 a 10, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Como falei anteriormente, passei por processos de humilhação muito grande, mas ainda bem que eu estava me humilhando na presença do Senhor, buscando a Deus e chorando. Eu precisava retornar para onde o meu coração estava, para a Primavera do Leste, para minha esposa. Embora não tenha obedecido a palavra que recebi do pastor Davi Grubert, guardei-a em meu coração durante aquele tempo que fiquei em Alta Floresta. A palavra que havia sido ministrada pulsava dentro de mim. Busquei a Deus, tive um encontro com Ele e finalmente resolvi voltar para casa. Comuniquei aos meus tios, agradeci e voltei. Orei bastante dentro daquele ônibus. Cheguei à minha cidade de cabeça erguida, pois já havia me humilhado diante do Senhor e tinha a convicção de que Ele iria me exaltar e restaurar a minha família. Quando cheguei à Primavera do Leste, fiquei alguns dias por ali buscando a Deus e me lembro de quando passei em frente à casa onde a Júcia estava, ela me assoviou e correu de volta para dentro.
Aquele pequeno gesto trouxe uma imensa alegria em meu coração, porque eu havia dito a Deus que realmente tinha semeado muitas coisas ruins em nosso relacionamento e deveria colher, mas iria pedir perdão e perdoar, pelo fato que queria ter a minha família restaurada. Passei a não faltar aos cultos e para a igreja, quarta, sábado e domingo, sem falta, até que em um domingo fui a um lugar chamado Trampolim, com os colegas e meu irmão. Era um lugar de muitas festas. Eu pensei, eu sou cristão, mas vou lá, não tem nada a ver. A Bíblia, entretanto, diz em 1 Tessalonicenses 5:22, fugir da aparência do mal. Naquele lugar estava todo mundo bebendo, alguém encheu um copo de cerveja para mim e quando eu ia beber, meu irmão olhou para mim e disse, você não está indo à igreja? Você não é crente agora? Faz isso não, cara. Foi a última vez que peguei um copo de cerveja, nunca mais fiz isso. Lá já vai completar 22 anos. Se eu bebesse naquele dia, não que eu queria colocar desculpa no álcool, sabia o meu comportamento seria outro. Não iria conseguir buscar a Deus como estava buscando. Aquilo mexeu muito comigo. Era a tardinha, logo consegui encontrar meus colegas e voltamos para casa. Naquela noite eu estava no quarto assistindo televisão quando a Júcia veio falar comigo. Ela perguntou ao meu pai se eu estava e ficou me aguardando do lado de fora. Nós já estávamos separados havia uns 40 dias e eu tinha lhe mandado um recado, visto que ela estava querendo vender a nossa casa para repartir o valor. Nós começamos a conversar, a falar da casa. Eu fui muito educado e doce, porque um homem quando está separado da esposa fica manso, humilde e carinhoso. Por isso, querido leitor, dou-lhe um conselho. Não deixe para ser assim quando estiver passando pela crise. Faça o bem à sua casa enquanto tudo está bem. Seja bom para a sua família, seus filhos, seja um verdadeiro cavalheiro para sua esposa. Naquele momento, enquanto eu estava diante da mulher mais linda do mundo, com um desejo de que tudo se acertasse entre nós, lançando a ela um olhar de amor e o meu melhor sorriso, ela me olhou e disse, depois de tudo que aconteceu entre nós, a nossa separação, a vergonha que nós passamos com tanta gente, pois nós conhecíamos muitas pessoas na cidade, fomos alvo de muitas críticas, muitas fofocas. Você aí tem coragem de voltar comigo? Nesse momento, meu coração se encheu de alegria, era tudo o que eu queria ouvir naquele momento. Eu olhei dentro daqueles olhos castanhos e respondi, eu amo você, você é a mulher da minha vida, com certeza absoluta, eu tenho vontade e coragem de voltar com você. Ela começou a chorar, mas não deu o braço a torcer, foi embora para a casa dela. Entretanto, eu entendi que havia um recomeço. Já avistava uma reaproximação, havia uma esperança. Continuei buscando a Deus, indo à igreja, mas lembro de um dia em que eu estava meio desanimado, sem querer ir à igreja, e tinha um jogo de futebol de salão que eu queria ir. Eu não jogava como antes, mas ainda ia, às vezes. O meu discipulador e amigo disse, vamos à igreja hoje? Não, eu tenho um jogo de futebol. Ele me disse, o negócio é o seguinte, quem está sem mulher é você. Quem está precisando restaurar o casamento é você. Se você quer ir atrás do jogo de futebol, vai correr atrás da bola. Não sou eu palhaço, fico correndo atrás de lhe ajudar e restaurar seu casamento e você não quer nada com nada? Eu olhei para ele, havia sido bem duro comigo, mas ainda assim eu não disse nada. Fui tomar banho e pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou para a igreja, não vou a esse jogo de futebol. Naquele dia era culto e oração, cheguei primeiro que o Almir e estava de joelhos. Quando ele chegou foi até o meu pastor dizendo, olha, aquele homem ou presta agora ou não vem mais à igreja. Meu pastor me apontou para mim e respondeu, olha aquela cadeira ali. Eu estava ali de joelho. Eu tomei uma postura muito forte em Deus a partir daquele dia. Quis uma mudança em minha vida para que a minha família fosse restaurada. Eu e a minha esposa voltamos a conversar e a namorar. Enchi ela de presentes, mandava flores. Me tornei um homem educado, carinhoso com ela e com 65 dias para a honra e glória do Senhor Jesus voltamos para nossa casa. O pastor Davi, que sempre esteve intercedendo pela nossa vida, imediatamente foi atrás de nós. Certo domingo, apareceu inesperadamente em nossa casa, até porque estávamos um pouco envergonhados em voltar a ir para a igreja juntos. Ele orou conosco, ministrou a palavra de Deus e disse, falei para vocês que iam voltar. Através
daquele cuidado do pastor e do discipulado, passamos a não mais faltar aos cultos. Entramos num processo de jejum, oração e meditação na palavra. Com 3 meses eu já havia lido a Bíblia toda. A minha esposa também se dedicou, entrou num processo de arrependimento muito grande diante de Deus, e junto começamos uma nova caminhada. Aquele casal que outrora chegava à casa da minha mãe aos domingos e discutia diante de todos, causando escândalos, estava mudado. Todas as vezes que a Jússia jogou tesouras em mim durante as nossas brigas, e até mesmo as festas que íamos, e por vezes tínhamos que voltar para casa brigados, aquela coisa ruim, esquisita, tudo foi saindo da nossa vida. Fomos criando uma autoridade na palavra de Deus, nos fortalecendo, como Paulo fala aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, revestimos de toda a armadura de Deus. Fomos nos revestindo, nos enchendo da palavra, trocando o antigo fardo por um novo estilo de vida. O pastor Davi nos convidou para o batismo e fomos batizados. Tiramos da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalhava. Tínhamos muitos CDs de músicas que não exaltavam a Deus, pelo contrário, exaltava a carne. Tomamos uma decisão de trocar por louvores de adoração a Deus. Eu era viciado em Fórmula 1, tinha quadros de pilotos em minha casa, era o esporte que eu mais entendia depois do futebol. Então fizemos um voto de 1 ano sem assistir televisão. Tudo que poderia tomar o lugar de Deus foi sendo substituído por tempo com Ele, intimidade e dedicação na palavra. Chegou um tempo que começamos a nos destacar e o pastor muito sábio nos chamou para a liderança de um departamento. Nessa época eu tive a oportunidade de escolher me tornar uma pessoa ferida ou uma pessoa sarada. Recordo-me de certa vez que ele chamou 12 homens para fazer um voto de raspar a cabeça, justamente com ele. Eu não me atentei ao que ele disse e não sabia que não havia sido escolhido, era somente os 12. Então me sentei na cadeira que era para raspar o cabelo e com aquele jeito característico dele, disse-me à frente de todos: você não está nem entre os meus 50 homens aqui, eu não lhe mandei sentar, já os tenho 12 aqui. Aquela foi uma grande oportunidade de me ferir ou ficar dodói, como fazia no passado, mas saí quietinho, sentei ao lado de um irmão que havia escutado a repreensão que eu recebi. Ele disse: não fica triste não, porque ele é assim mesmo, e eu lhe repreendo em nome de Jesus. Quem falou que eu estou bravo? Respondi: não, irmão, eu estou brincando, não precisa ficar nervoso. Eu não estou nervoso e nem vou sair da igreja. Eu fiquei na minha, aceitei a repreensão e em pouco tempo eu era um dos 12 do meu pastor, um dos 12 discípulos que estava mais próximo a ele, servindo. Conto esses testemunhos porque Deus me levou a ganhar muitas vidas para Ele. Hoje tenho muita facilidade de evangelizar as pessoas por onde passo, conquistar vidas para o reino de Deus. Permitiu que o meu testemunho acontecesse em Primavera do Leste, nossa cidade, e as pessoas viram como era a nossa vida antes e como ela foi transformada pelo poder de Deus. O Senhor nos fez grandes evangelistas. Hoje há muitas pessoas que estão em outros ministérios, mas nós levamos a luz, a semente da palavra de Deus para o coração deles quando estavam em trevas. Outras estão bem financeiramente, até mesmo pastores que congregam em outras igrejas. Deus tem sido muito bom comigo e com a minha casa. Em minha família também tive a oportunidade de apresentar o Evangelho. Todos os meus 5 irmãos estão servindo a Deus. Minha irmã, Roseni, que hoje é uma pastora, Deus tem transformado a vida dela e usado para ministrar a sua palavra. Deus sabe que levei a palavra dele no momento de dificuldade. Não digo isso para me engrandecer, mas sim para a honra e glória do Senhor Jesus. Alguns primos fugiam de mim, diziam que eu estava louco, mas fiquei tão feliz e radiante com a palavra de Deus que o pouco que podia fazer era semear a palavra, pregar o Evangelho. Lembre-se que esse chamado é também para você. Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Capítulo 15, o amor que liberta. Minha sogra bebia muito, ela não se dava bem com a minha esposa, com os filhos, era separada do marido e morava em um lugar horrível, completamente inadequado para uma mulher. Ela era acostumada, quando estava alcoolizada, a ir à nossa casa
E se a Jússia não a atendesse, ela xingava e perturbava a filha. Eu também não gostava dela, devido a essas atitudes. Mas uma vez o Espírito Santo me incomodou a esse respeito. Estávamos em uma casa, num churrasco, quando ela passou bêbada na rua. Aquela família não sabia que era minha sogra. Então eles olharam e disseram: olha fulano de tal, a sua namorada, aquela velha, feia, gorda, barriga inchada de tanto álcool. E a Jússia disse: é minha mãe. Aquele churrasco acabou de tanta vergonha que as pessoas tiveram, e nós também. Entretanto, dentro de mim o Espírito Santo disse: por que você não está fazendo nada por ela? Por que você não está servindo? Então, certa vez, chamei meu pastor para irmos até onde ela estava, e ele muito sábio disse: quando ela não estiver embriagada, vamos orar por ela. Vou ficar na intercessão. E na hora que você tiver uma oportunidade, fale de Jesus para ela. Oramos na minha casa mesmo, mas me inquietei em meu espírito, em certa madrugada, enquanto ia de bicicleta para a igreja orar, pois orávamos todos os dias das 5 às 6 da manhã. Resolvi passar por onde ela estava. Era um ambiente horrível, ela se encontrava numa condição deplorável. Fiquei olhando-a, 3 homens também bebendo ali, ouvindo umas músicas antigas, e eles lhe perguntaram: quem é esse homem aí? É o meu genro, ele é quase pastor, vai ser pastor, está aqui por minha causa, quer me levar para a igreja. Aqueles homens foram saindo um a um, e eu fiquei sentado em um tamborete, e a minha sogra bebendo e fumando. Eu olhei e o Espírito Santo só me fez chorar. O Espírito de Deus me fez chorar por aquela situação. Ao que ela perguntou: você está chorando por causa de mim? Respondi: sim. Não faz isso, não. Eu vou sair dessa situação. Aí que eu chorei mesmo, muito mais forte. Então ela me disse: eu vou sair dessa vida por causa dessa sua atitude. Você veio aqui por minha causa. E completou: pode ir para a sua igreja, para a sua oração e para o seu trabalho. Eu vou sair dessa vida. Naquele mesmo dia, por volta das 8 horas da manhã, ela foi à minha casa e gritava lá de fora: ninguém nunca chorou por mim. Meu genro chorou por mim. Hoje a minha esposa tem uma mãe com quem fala todos os dias, envia mensagem, liga, tem um bom relacionamento. Os meus filhos têm uma avó. A minha sogra me ama e eu a amo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ela realmente saiu daquela vida e hoje serve a Deus. Mora em Sinop e serve a Jesus Cristo. Porém o diabo estava destruindo e matando aquela mulher. A Bíblia diz que um dia Jesus foi à casa da sogra de Pedro e a curou. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão, e a sogra de Pedro estava doente, com febre alta, e contaram a Jesus. Ele foi ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante se levantou. A mulher começou a cuidar deles. Hoje louvo a Deus por tudo que eu enfrentei nessa caminhada, pelos dias difíceis. Posso ver o Senhor me honrando. Hoje eu entendo a importância de amarmos as pessoas. Através desse amor, elas conseguem ser curadas simplesmente por se sentirem amadas.